Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre contemplação, ok? Contemplação. Salmo 119, versículo 18. Todos acharam? Diz assim: desvendai meus olhos para que eu contemple as maravilhas da vossa lei. Desvendai os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da vossa lei. Algumas traduções dizem: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da vossa lei. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é bendita, ela é poderosa para mudar nossas vidas, para transformar nossos corações. Por isso, nessa noite, pedimos: ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Abençoa, ó Deus, cada ouvinte aqui, para que essa palavra possa transformar vidas. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações, nossas mentes, para recebermos, Deus, a porção da sua palavra. Ajuda-me, ó Espírito Santo, a compartilhar essa palavra, de forma que o teu nome venha a ser glorificado. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Contemplação. Meus irmãos, esse texto do Salmo 119, versículo 18, ele tem me perseguido durante um bom tempo. Algumas semanas já eu tenho meditado nesse texto, e Deus tem me falado sobre a necessidade de desenvolver uma vida contemplativa, uma vida de devoção diante dele. Eu poderia seguramente dizer que a vida contemplativa é muito diferente de uma vida religiosa. Poderia fazer aqui uma comparação, entre o viver e o existir. Apesar de muitas vezes, meus irmãos, desses dois conceitos serem muito próximos, mas são coisas diferentes. Porque eu posso existir, mas eu não posso não viver profundamente a minha existência. Eu vou passando pela vida, eu vou fazendo, as coisas vão andando e eu não estou vivendo. Vou levando uma vida sem necessariamente desfrutar da beleza de estar vivo, ok? É nesse sentido que contemplação difere de uma vida religiosa. Podemos estar com Deus, cumprir os ofícios de um crente, mas não desfrutarmos daquilo que é o mais importante, desfrutarmos da presença do próprio Deus. E nós precisamos voltar então para os pais da igreja e aprender a contemplar Deus, contemplar sua majestade, contemplar sua bondade, contemplar sua fidelidade, o seu amor, e assim vai. Esse Salmo 119, possivelmente foi Davi que tenha escrito. Os historiadores dizem que foi Davi, ou foi Daniel, ou Esdras, mas na maioria entende que Davi que escreveu esse Salmo 119. Davi, meus irmãos, ele possuía um histórico de contemplação ao longo da sua vida. Vocês conhecem a história de Davi. Quando ele afirma no versículo 13 do Salmo 119, você pode olhar na sua Bíblia, que a bondade do Senhor, que ele afirma que verá a bondade do Senhor na terra dos viventes, ele não está fazendo aqui vistas as suas circunstâncias, porque no momento que Davi estava escrevendo esse salmo, as coisas não estavam andando muito bem para ele. E assim, mas ele está falando da ação do Senhor na história da humanidade, a fé e a confiança que ele põe nesse Deus, naquilo que Deus irá fazer. Davi não esperou, queridos irmãos, a chegada de momentos em crise, como muitas vezes acontece conosco, para cultivar uma vida de devoção. Vocês conhecem a história, desde quando ele cuidava dos cordeirinhos, ele cultivou um estilo de vida, desde a sua juventude, ele estudava, ele meditava na palavra de Deus, ele meditava na história do seu povo, e ali ele contemplava a beleza da presença de Deus, e foi ali que ele venceu alguns gigantes, ele matou um leão, ele matou um urso, porque ele confiava naquilo que Deus falava, naquilo que ele vivenciava através da palavra. Eu quero dizer que existe sempre uma oportunidade
para começarmos a cultivar uma vida de contemplação. Não é fácil nesse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo moderno, onde muitas coisas chamam a nossa atenção, mas a vida de contemplação, meus irmãos, é possível sim nós vivermos. E quando desenvolvermos essa vida de contemplação, enxergaremos os diferentes aspectos da beleza de Deus. Há várias facetas da beleza de Deus. Por exemplo, podemos contemplar a beleza da cruz e sermos aí fascinados pela beleza da sua obra nas nossas vidas. O que seria de nós sem a cruz de Cristo? Para alguns, a cruz é apenas uma representação de morte. Para os romanos, era uma das piores coisas que eles poderiam fazer para matar alguém, para punir alguém. Para os judeus era maldição, mas para nós a cruz, ela foi a salvação. Somente uma vida de devoção consegue entender profundamente a magnitude, meus irmãos, do amor sacrificial que Jesus fez na cruz. Fez por mim, fez por você. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, queridos irmãos, que ele se gloria na cruz de Cristo. Ele diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Nós, queridos irmãos, devemos nos fortalecer naquilo que foi conquistado na cruz, para assim perseverarmos até o fim. Mas, infelizmente, a falta de uma vida de contemplação faz com que a gente pense muito pouco naquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, no sacrifício, de ter vindo em natureza humana e se doado para que eu e você pudéssemos ter vida. A vida de devoção, a vida de contemplação nos faz enxergar, meus irmãos, e também contemplar a beleza da santidade de Deus, a majestade de Deus, a dignidade de Jesus. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5, descreve aqui o Cristo glorificado, que é adorado de dia e noite, e os anjos fascinados pela sua beleza. Se anjos que foram criados para adorar o Senhor estão fascinados com a beleza de Deus, quanto mais nós, homens e mulheres, quando estamos diante dessa majestade, por que não ficamos também? Porque às vezes, meus irmãos, falta-nos a contemplação das verdades que a Bíblia nos coloca. Abra comigo, por gentileza, Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13, diz o seguinte, olha só. Essa é a visão que João teve quando foi arrebatado. Ele diz, olha, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e de milhares, milhões e de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. A vida de contemplação, meus irmãos, nos ajuda a contemplar, queridos irmãos, a majestade de Deus, a dignidade de Deus. Infelizmente, estamos vivendo na cultura worship, a cultura que é a cultura de música, de adorações e tantas outras coisas, mas as pessoas não param realmente para pensar na majestade de Deus, naquilo que Deus é, no quão poderoso e tremendo Ele é, e é nas nossas vidas, porque se estamos aqui, queridos irmãos, é porque esse Deus tem atuado nas nossas vidas. Se você está aqui essa noite, não foi porque alguém te convidou, foi porque Deus, lá na eternidade, olhou para a tua vida e o te trouxe. Já estava escrito na história dele. A vida de contemplação também, meus irmãos, nos ajuda
a ver a beleza, a contemplar a beleza do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós lemos lá no Salmo 23, Ele nos revela que Ele é o bom pastor, que Ele é o guia das nossas almas, que Ele faz nos descansar e nos cerca de bondade e de misericórdia. Olha para a sua vida para trás e verifique se em algum momento você não teve isso de Deus na sua vida. Para muita gente, meus irmãos, isso não quer dizer nada, é como se fosse um combo. Deus tem a obrigação de fazer porque Ele nos alcançou, então está dentro do combo, são benefícios de sermos dele. Não. Queridos irmãos, o cuidado de Deus tem mais a ver com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, do que com a gente, muitas vezes com o povo, que é um povo ingrato, como muitas vezes nós somos. Acima de tudo, contemplar, meus irmãos, ter devoção, meus irmãos, a beleza de Deus é a chave para nós permanecermos fiéis diante dos tempos de crise, diante das situações escuras que muitas vezes, muitos de nós passaremos. Por isso devemos escolher olhar para a beleza que existe no Senhor. A beleza que existe na sua forma de liderar o seu povo na história, a beleza que Ele produz em nós através do seu caráter, a beleza que Ele produz em nós em meio à dor, em meio à tribulação, em meio a perseguições. Existe uma beleza, um cuidado de Deus. O Salmo de Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Meus irmãos, uma vida de devoção, uma vida contemplativa, nos mantém próximo da casa do Senhor, ela não nos afasta por nada. As pessoas têm trocado a casa do Senhor por tantas outras coisas, porque não conseguem contemplar a beleza e a majestade e a bondade desse Deus. Morar na casa do Senhor significa ter comunhão espiritual e pessoal com Ele, tendo a garantia do seu favor, tendo a garantia do seu amor, da sua bondade, meus irmãos. Devemos ansiar por habitar na presença de Deus, na casa do Senhor, habitar em comunhão com Ele. E como resultado de estarmos com Ele, quando habitamos em sua casa, nos tornamos familiares. Nós conhecemos o Senhor, conhecemos o seu coração, e saiba que Ele está disposto de revelar por meio do relacionamento, de se revelar por meio de relacionamento com aqueles que querem, com os seus amigos. O Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais lhe dará a conhecer os seus segredos. O Senhor está disposto a se revelar a todos quanto queiram, que buscaram uma vida de relacionamento, de comunhão, de estar na sua presença. Assim, meus irmãos, a revelação de quem Deus é precisa ser real em nossas vidas, e isso só vai acontecer se nós buscarmos uma vida de contemplação. É muito mais do que orarmos alguns minutos, é muito mais do que lermos um texto da Bíblia para não passar o dia batido, né? Não li a Bíblia hoje, vamos lá ler. É muito mais do que você vir trabalhar na igreja. Contemplação é você estar diante da majestade, diante da gloriosa presença de Deus. É você se colocar nessa posição. Em outras palavras, meus irmãos, quando estamos nessa posição, nós examinamos a nós mesmos à luz de quem Ele é, à luz da sua palavra. Nós nos enxergamos à luz da sua vontade. E essa é a única forma de conseguirmos caminhar, meus irmãos, na luz e perseverar até o fim. Quando nós olhamos para nós, em relação a quem Ele é, conhecendo o seu caráter, vendo o que Ele é, para que então consigamos nos posicionar de forma correta nessa vida desse relacionamento com Deus. Porque se nós não conseguimos enxergar a Deus, nós não conseguimos enxergar a nós mesmos. E o vice-versa é verdade. Se você não consegue olhar para dentro de si, você também não vai conseguir olhar para esse Deus. Há uma simbiose, há uma costura que só é conseguida ser
feita através de uma vida de contemplação diante de Deus. E nós só conseguiremos essa vida de devoção, meus irmãos, se colocarmos as nossas vidas em cima de 2 pilares de sustentação. Coisa que eu e você sabemos, simples, mas extremamente poderosos. A vida de oração, a oração e a palavra de Deus. Orar diante do trono de Deus e meditar na palavra de Deus são como trilhos paralelos que capacitam o nosso trem das nossas almas a permanecer na direção correta, que nos leva à santidade, nos leva ao céu, nos leva à vontade de Deus. E precisamos, meus irmãos, renovar, meus irmãos, o nosso zelo pela vida de oração e nosso zelo pela meditação na palavra de Deus. Porque tudo envelhece, tudo esgota-se, enfraquece, sem o reavivamento, sem a ação de Deus em nossas vidas, sem o renovo e a restauração de Deus. A vida de contemplação, meus irmãos, reacende a nossa paixão pela palavra, a nossa paixão pelas Sagradas Escrituras. E esse Salmo 119 nos ensina algumas verdades que eu quero compartilhar aqui com vocês. São 3 verdades e 3 fatos que aprendemos nesse versículo. E o primeiro deles, meus irmãos, é que há maravilhas na palavra de Deus. O texto diz, olha, desvendai os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da vossa lei. A palavra lei, meus irmãos, ela é a palavra, vem do Torá, significa instrução ou ensino. Há fatos, há instruções, há ensinos maravilhosos, meus irmãos, de Deus para nós em sua palavra. Eles são muito maravilhosos, e quando você os vê de maneira concreta, eles nos mudam profundamente, eles tornam possíveis as coisas que não eram possíveis. Ele traz a santidade, ele traz o temor, o amor, o engajamento ao servir a Deus. Quando nós conhecemos essa palavra e nos aprofundamos nela e temos então essa revelação dessa palavra, meus irmãos, nós estamos engajados a servir a Deus na sua comunidade, aqui no reino de Deus, em missões, onde quer que seja, porque essa palavra nos pegou. Por essa razão, meus irmãos, ler, conhecer, meditar, memorizar a palavra de Deus são tão cruciais para nós cristãos. Nós precisamos compreender a palavra, conhecê-la, tê-la como fundamento para vivermos a nossa vida cristã, para alcançarmos a santidade, para alcançarmos o amor e então cumprirmos com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O salmista, ele diz, olha, guardo no coração a vossa palavra, para não pecar contra vós. O salmista aqui guardava a palavra de Deus no seu coração. O que ele quer dizer com isso, queridos irmãos? Ele está dizendo que a palavra de Deus era algo importante em sua vida, que ele meditava na lei de Deus e procurava cumpri-la. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu posso evitar o pecado em minha vida? E eu respondo, valorizando a palavra de Deus em seu coração. Quantas pessoas fazem das suas vidas um caos por não meditar, não amar, não memorizar a palavra de Deus? Estou dizendo de cristãos, porque os não cristãos não conhecem ainda essa palavra. Mas quantos de nós entramos num turbilhão de problemas e situações, porque não guardamos essa palavra em nossos corações? Você quer ser santo? Você quer poder para vencer o pecado? Você quer poder para viver uma vida de piedade radical, de amor sacrificial, de devoção completa à causa de Cristo? Deus nos ordenou, Ele nos deu uma instrução para essa santidade e para termos esse poder. E essa direção é valorizar a palavra de Deus em nossos corações. Ela não é brincadeira. Ela não é para ser citada como resposta de algumas situações. Ela é para ser vivida, guardada, acolhida em nossos corações. Por isso, meus irmãos, nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos memorizar essa palavra. Nós precisamos nutrir dos mandamentos de Deus, meus irmãos, dos conselhos, das promessas de Deus que se encontram nessas Escrituras. E eu sei, eu não digo que seja algo fácil, não é, mas a maioria das coisas que são dignas de serem feitas não são fáceis também. Vai construir aí uma peça de um móvel fino,
Quanto tempo você leva? Vai fazer aí um bom poema? Quanto tempo você leva? Uma peça musical maravilhosa, quanto tempo você leva? Preparar uma comida maravilhosa leva tempo, é difícil, mas nenhuma dessas coisas são fáceis, mas vale a pena fazê-las. Assim também é a palavra de Deus. Quando você busca essa vida de contemplação e você vai desenvolvendo isso, as coisas no começo parecem ser difíceis, mas elas vão ficando mais fáceis, você vai ficando mais ambientado com as coisas de Deus. Guardar a palavra no coração, meus irmãos, é guardar a verdade. Jesus expressa isso quando ele faz a sua oração, meus irmãos, em João 17 diz, olha, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar aqui é a palavra bíblica para a ação de fazer uma pessoa piedosa, amável, pura, virtuosa, espiritualmente sábia. E essas virtudes, meus irmãos, eu desejo para mim. Essas virtudes eu desejo para os meus filhos, essas virtudes eu desejo para você também. Porque se um doutor afirmar o seguinte, você vai no médico, o médico diz, olha, você está muito doente, você pode morrer por causa dessa enfermidade. Mas se você tomar esse remédio, ok, e tomar certinho, você vai sobreviver. Mas você não toma o remédio, daí vem as desculpas, eu estava muito atarefado, esqueci. As pílulas são muito grandes e difíceis de serem ingeridas. Eu esqueci de tomar a seguida. O que vai acontecer? Você vai permanecer doente e poderá morrer. Da mesma forma acontece com o pecado e com a imaturidade espiritual. Se você negligenciar o que Deus lhe diz, meus irmãos, para aquilo que vai te curar, que vai te santificar, para aquilo que te fará mais maduro, mais forte, meus irmãos, se você não fizer, você não vai ser maduro, não vai ser mais forte, você vai enfraquecer e vai morrer. Ler, meditar, memorizar, nutrir-se da palavra é a direção designada de Deus para as nossas vidas, para vencer o pecado, para tornar uma pessoa forte, piedosa, amável, sábia e engajada nas coisas do reino de Deus. Ler a palavra. Há maravilhas a serem vistas na palavra que nos transformarão profundamente. Há maravilhas que fará com que a gente andará por caminhos que jamais imaginamos com Deus, mas para isso precisamos valorizar aquilo que é verdadeiro, a palavra de Deus em nossos corações. A segunda coisa, meus irmãos, que eu vejo nesse texto é que nós não podemos ver sem a ajuda de Deus. O texto diz, olha, desvendai os meus olhos. Não é uma ação minha. Eu não consigo fazer isso. Se Deus não abrisse os nossos olhos, não veríamos as maravilhas da sua palavra. Nós não somos naturalmente capazes de vermos a beleza espiritual, queridos irmãos. Se lêssemos a Bíblia sem a ajuda de Deus, a glória dele, os ensinos, os eventos da palavra não poderiam ser experimentados por nós. Não que não se possa construir algum significado superficial para uma leitura sem essa presença de Deus, mas não se poderá ver as maravilhas, a beleza, a glória da palavra sem que ela conquiste o nosso coração, se não tivermos a ajuda de Deus para isso. Não somos capazes de ver essas maravilhas da palavra exatamente como são, meus irmãos, porque elas precisam de uma ação sobrenatural de Deus. E por conta dessa nossa natureza caída, nós somos insensíveis, fomos embrutecidos pelo pecado, estamos alheios à vida de Deus muitas vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Efésios, ele diz lá no capítulo 4, versículo 18, tenham entendimento obscurecido, ele está falando para a igreja. Estão alheios à vida de Deus, pela ignorância em que estão, pelo endurecimento do seu coração. Isso acontece com muitos de nós. E Moisés, meus irmãos, escreveu sobre esse problema também, em Deuteronômio 29, 2, 4, diz que chamou Moisés todo Israel e disse-lhe, tende visto isto, tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração
para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Perceba, não tendes visto, porém não se pode ver sem a obra sobrenatural de Deus. É Deus. E é nessa situação, meus irmãos, angustiante, que somos muitas vezes culpados, insensíveis, né? Eu digo isso no geral, né? Ignorantes, cegos à obra de Deus, e precisamos então de um despertamento, de uma iluminação de Deus em nossas vidas, direto no nosso coração, abrindo os nossos olhos, porque jamais veremos a beleza da realidade espiritual sem essa iluminação de Deus. Nunca veremos as maravilhas da glória da palavra, que a palavra ensina, sem que Deus abra os nossos olhos, os nossos corações, e conceda essa percepção espiritual dessas coisas. E aí então entra o terceiro ponto, meus irmãos, que é clamar a Deus. Abra, Deus, os nossos olhos para que possamos ver. Se nós entendemos que que não conseguimos ver por conta da nossa vida pecaminosa, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ver. Conhecer e valorizar a verdade da palavra de Deus é fundamental para sermos homens e mulheres de Deus, para sermos amáveis, maduros, apegados aos céus. Mas nós vimos que não podemos ver essas maravilhas da palavra de Deus sem sentir a atração da glória de Deus, se estamos nessa condição, muitas vezes, desesperadas, e necessitamos de um toque. Então, o salmista diz, olha, desvendai os meus olhos, para que eu contemple. Está dizendo, abra, me ajuda. Nós precisamos orar, meus irmãos, a Deus, pedindo iluminação sobrenatural, quando nós abrimos a nossa Bíblia. As pessoas dizem para mim, pastor, mas eu abro a Bíblia e não entendo nada. Então começa a orar antes, dizer, Deus, fala comigo, abre os meus olhos, os meus ouvidos para ouvir a sua voz. E Deus vai fazer, meus irmãos, porque nós precisamos da ajuda dEle. Uma vez que somos incapazes por nós mesmos de vermos a beleza espiritual, as maravilhas de Deus, os ensinos, os eventos da Bíblia, essas coisas grandiosas, nós devemos pedir para Deus, Deus, abra os nossos olhos. Em outras palavras, meus irmãos, a oração aqui é essencial para a vida cristã, para a vida de leitura e meditação da palavra. É a chave que destranca o poder da palavra em nossas vidas. Pedir que Deus abra os nossos olhos para a glória dEle revelada através da palavra. Porque se nós não virmos a glória, não seremos transformados. E se não formos transformados, nós não somos cristãos. Porque um cristão é transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados, estamos contemplando, segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele clama para que os olhos dos nossos corações também sejam abertos. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 8, diz, oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento de pedir ajuda do alto, para que possamos desenvolver uma vida de devoção, uma vida de contemplação, uma vida de intimidade com Deus através da palavra. E é isso que nós precisamos, irmãos, precisamos clamar a Deus, e que Deus nos ajude, e que Deus conceda nós mais e mais sabedoria, e abra os nossos olhos para que possamos ver as verdades da sua palavra, e que Ele nos mova a orar com intensidade por isso, que Ele coloque fome em nossos corações pela sua presença, e que possamos clamar, sair daqui essa noite clamando, Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergá-lo através das palavras, das suas palavras. O Salmo 119, 18, meus irmãos, ele diz, desvendai os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da vossa lei. Nós devemos permitir que esse salmista nos mostre, então, como orar. De modo geral, a respeito
da leitura da palavra de Deus, porque quando você pega o Salmo 119, e eu quero fazer essa viagem com você, já estou terminando, eu quero ler alguns versículos do Salmo 119 com você, a fim de mostrar, meus irmãos, alguns tipos de oração que você pode fazer quando você estiver lendo a sua palavra, ou for ler a sua palavra. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 12, parte B, abra na sua Bíblia, diz, ensina-me os vossos estatutos. O salmista está dizendo, ensina-me a sua palavra. Essa é uma maneira de você orar, quando você vai ler a palavra de Deus. O verdadeiro aprendizado da palavra de Deus, somente é possível se o próprio Deus, que é o mestre de todos os mestres, nos ensinar. Ok? Salmo 119, versículo 19, parte B, diz assim, não escondais de mim os vossos mandamentos. O salmista está pedindo para que Deus não oculte a palavra do seu coração. A Bíblia nos adverte, meus irmãos, de horrendo castigo ou julgamento da palavra de Deus que será tomada de nós. Se você olhar o versículo 43, meus irmãos, do Salmo 119, ele vai dizer assim, versículo 43 diz, ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. A minha esperança está na sua lei. Então, terrível coisa é perder essa lei. Salmo 119, versículo 27. Fazei-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Ou seja, atinar, me faça entender a sua palavra. Aqui nós pedimos a Deus, meus irmãos, o salmista está pedindo a Deus para que Ele faça compreender e realizar o que for necessário para que ele entenda a sua palavra. Salmo 119, 36. Inclina-me o coração aos vossos testemunhos e não a cobiça. Inclinar o coração à palavra de Deus. O grande problema, meus irmãos, não é a razão, mas é a nossa vontade. Às vezes nós não estamos com vontade de se inclinar à palavra de Deus. Nós queremos ver Netflix, queremos ver outras coisas, mas Deus tem que inclinar o nosso coração para que possamos memorizar, meditar na palavra, pedir para Deus vontade. É assim que o salmista estava orando nesse momento. Salmo 119, 88 diz, vivifica-me segundo a vossa misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da vossa boca. Que Deus nos conceda vida para obedecê-lo. Deus sabe, meus irmãos, que nós precisamos de vida, de energia, para nós nos dedicar à palavra e à obediência a ela. E o salmista pede aqui, meus irmãos, por uma necessidade básica, que Deus ajude ele a fazer o que tem que ser feito. Salmo 119, 133. Firmai os meus passos na vossa palavra. O salmista está dizendo, Deus, eu sou dependente do Senhor, não apenas na compreensão da palavra, não apenas no desempenho dessa palavra, mas sou dependente do Senhor para permanecer nela. Que o Senhor venha afirmar a palavra em minha vida, porque eu não posso fazer isso por mim mesmo. É uma maneira de você orar a Deus. O Salmo 119, último, e 176 diz, ando errante como ovelha desgarrada, procura o vosso servo. Olha só, meus irmãos, aqui é extraordinário, que o salmista encerre, termine esse salmo, com uma confissão de pecado e necessidade de Deus, de vir à procura dele, trazê-lo novamente de volta. Nós precisamos orar a Deus, Deus, me coloque no caminho novamente, no caminho estreito. Senhor, se o Senhor tem me visto eu meio enfraquecido, meio saindo de lado, me traga novamente, Deus. Eu ando errante como uma ovelha desgarrada. Procura o seu servo, me traga novamente. Meus irmãos, a palavra de Deus é um tesouro. Eu quero concluir dizendo que o meu anseio é que venhamos sair daqui essa noite almejando ser santos, amáveis, radicalmente transformados, compromissados com a sua palavra, para que venhamos cumprir os propósitos de Deus. Nós precisamos ser aquele povo que valoriza a palavra em nossos corações. E mais que isso, que as pessoas venham conhecer
que nós venhamos nos conhecer a nossa condição desesperadora, a parte de Deus, porque sem Deus não somos nada, não podemos levar uma vida apenas de domingo na igreja, mas que a nossa vida seja durante todo dia, em todo momento, meditando, falando com Deus, lendo sua palavra e clamando: Deus, desvendai os meus olhos para que eu possa enxergá-lo, para que eu contemple as maravilhas da lei. É assim que nós devemos nos portar, e então seremos transformados. Quão sincero, meus irmãos, é o salmista nesses tipos de orações que ele fez aqui. Eu acredito que a resposta está sendo dada aqui no Salmo 147, 119 e 147, que diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, nas vossas palavras espero confiante. Ele está dizendo: olha, eu acordo cedo, estou bem cedinho, é a primeira coisa que eu busco, o Senhor é a minha principal prioridade. Queridos, que possamos sair daqui nessa noite tendo a oração e a palavra como algo principal nas nossas vidas. É o que Deus espera. Duas coisas tão simples, tão batidas, mas que mudam radicalmente as nossas vidas, se levarmos com uma seriedade que levamos tantas outras coisas. A vida de devoção e de contemplação, ela passa pela oração e ela entra na palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres contemplativos. Que a palavra não seja apenas algo que nós sabemos que exista, mas seja algo que mexa com os nossos corações, que transforme as nossas vidas, que mude as nossas atitudes, que nos faça pedir perdão, que nos faça reconhecer os nossos pecados, que nos faça se ajoelhar diante desse Deus grande e majestoso e reconhecer sua majestade. Isso é vida contemplativa. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor esteja falando ao coração dos meus irmãos nessa noite. Dê a eles experiência de contemplação, Senhor. Que o Senhor faça com que cada uma dessas pessoas possam experimentar o Senhor de uma maneira diferente de que tem experimentado até agora. Algo mais profundo, mais palpável, algo mais, Senhor Deus, espiritualizado, sobrenatural. Senhor, por favor, Deus, dê a cada um de nós essa experiência, Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui com os nossos corações pegando fogo, Deus, de desejo, de nos aprofundarmos na sua palavra, de conhecermos mais o Senhor, ó Pai, e termos nossas vidas transformadas. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém.